Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. Começa agora o nosso Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira, 7 de abril. E a gente já abre o programa de hoje falando sobre a safra da pecuária deste ano. Ao final de uma temporada extremamente apertada e com um bezerro ainda muito valorizado, o mercado do boi gordo está começando o período mais seco do ano, sem previsão de aumento expressivo na oferta de gado pronto, no curto e também no médio prazo. Ao mesmo tempo, aí, o bom desempenho da exportação e a volta do auxílio emergencial devem continuar dando sustentação ao preço da arroba na praça. E quem tem mais informações sobre este assunto é o nosso editor Sidney Maschio, que já está pronto para começar a lida do dia. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo ao nosso rancho eletrônico. Boa noite, Maruza. Muito boa noite para todo mundo. A ranchada no coração da Chapada, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV já está descansada do serviço com mestiço e tem agora a grande satisfação de receber os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras aqui na Roda da Fogueira e já anuncia o começo da apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, né? Com a forte valorização da cria e o fazendeiro segurando fêmea na propriedade para reforçar aí o seu plantel de vacas parideiras, este ano aquela desova de gado terminado no final da safra não deve mexer muito com o mercado, né? Por outro lado, o consumo de carne aqui no nosso próprio terreiro continua sendo motivo de preocupação para todo mundo da cadeia produtiva do setor, mesmo depois da volta do pagamento da ajuda emergencial do governo federal. Pois então, para campear a informação a respeito do rumo que o carretão deve seguir no eito daqui para frente, a gente pediu novamente a ajuda preciosa do médico veterinário Iberville Neto, analista da Scott Consultoria, que vai participar dessa prosa, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior do estado de São Paulo. Boa noite, Iberville. Muito obrigado pela sua disposição de atender a gente e, como sempre, seja muito bem-vindo aqui na nossa casa televisiva. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. É um prazer, Sidney. Oi, Bervilho, o que foi que aconteceu com a safra da pecuária desse ano, hein? Sidney, realmente, como você comentou, a retenção de fêmeas, a estrutura de abate elevado de matrizes há alguns anos gerou uma diminuição da oferta que tem sido sentida aí desde 2018 para a reposição e nos anos mais recentes para os animais terminados. E aí nós tivemos essas valorizações da reposição e esse processo de retenção de fêmeas, que continua sendo observado e muito provavelmente vai ser confirmado pelos dados aí de abate que vão sendo liberados ao longo do ano. Então, esse investimento na cria, essa atratividade da produção pecuária de maneira geral, mas com destaque para quem não precisa comprar reposição, ou seja, para o criador e para o produtor de ciclo completo, ela gera esse movimento de retenção de vacas, novilhas e bezerras, que acaba retroalimentando essa valorização e mantendo a oferta enxuta. No caso das bezerras, manutenção na propriedade de cria, né, para virarem matrizes. Claro que ela não seria destinada ao abate no futuro próximo em sistema nenhum, mas muitas vezes ela acaba ficando na propriedade de cria mesmo. O produtor nem aumenta ou nem mantém o nível de venda que normalmente ele faz, tentando aumentar aí o plantel de fêmeas para a produção de bezerros valorizados atualmente. Oi, Bervilho, a gente tem alguma ideia aí a respeito do tamanho do estoque de gado terminado que ainda está na mão do pecuarista e deve chegar ainda no mercado? Sidney, normalmente nós temos em março e maio os maiores volumes de vacas e novilhas que são vendidos no primeiro semestre. Lembrando que no primeiro semestre elas têm uma participação ainda mais pesada nos abates. Mas se março já foi de pouca oferta, como nós temos observado, nós temos duas linhas principais. A primeira é que o pecuarista está segurando um pouco, e uma parcela deve estar ocorrendo isso, porque os preços estão firmes em alta, tendo pastagem, existe possibilidade de colocar mais peso nesses animais, mas a outra vertente aí para ver essa situação é que realmente nós temos um volume menor de vacas e novilhas que vão vir para o gancho. Eu acredito numa associação desses dois olhares aí,
Então, a gente deve ter um aumento da oferta nos próximos meses, com a chegada da seca, mas nós não acreditamos em uma safra de oferta expressiva, uma safra das mais pressionadas. Vai ser de aumento de oferta, como normalmente é, mas deve ser um aumento relativamente modesto aí, frente à média dos últimos anos. Oi, Beville, com o mês de abril já bem entrado aí no calendário, né? Como é que está hoje a movimentação do pessoal do confinamento? Sidney, acho que está todo mundo de olho no milho, né? A situação da reposição, ela também está cara para quem não compra, para quem compra, na verdade, para o confinamento estratégico, aquele que o produtor compra todos os insumos, incluindo a matéria-prima ali, o boi gordo, o boi magro, desculpe. Quem tem confinamento, desculpe, esse é o confinamento exclusivo. O confinamento estratégico, que é aquele que já faz parte do sistema da propriedade, ele só destina aquela categoria para o confinamento, aí está de olho no milho. Então, nós tivemos em 12 meses uma alta de 69% para o milho, o boi gordo subiu 56% e o boi magro subiu 46%. Mas lembrando que o boi magro, apesar de em 12 meses ele ter perdido para o boi gordo, ele vem em valorizações aí ao longo dos últimos anos e a relação de troca não está boa. Então, o momento atual é de atenção, todo mundo de olho, principalmente no milho, com essa situação de safrinha, de clima para safrinha, como que isso vai acontecer, o plantio nos Estados Unidos, como é que vai acontecer, a evolução depois da safra lá, mas o momento atual é de planejamento e o pecuarista está avaliando a quantidade de gado que ele vai colocar no coxo. Normalmente essa quantidade, esse gado entra no coxo a partir do início da seca, para aquele confinamento que não trabalha direto o ano inteiro. Mas então é a partir de maio aí que a gente começa a ver os confinamentos que trabalham mais na seca colocando esses animais. E por enquanto todo mundo de olho nessa alimentação e algo que tem que ser acompanhado e por sua vez vai ter um impacto importante no segundo semestre, né, na precificação do boi gordo, porque é um momento menos atrativo agora, apesar dos preços futuros interessantes, ele tende a modular, a segurar um pouco as pontas aí do confinamento no segundo semestre, embora o confinamento seja uma tecnologia que tem aumentado ano a ano devido à tendência de intensificação, mas os custos nos patamares atuais acabam segurando um pouco esse aumento ou mesmo levando rumo à estabilidade. Onde é que o pessoal vai arrumar boi magro para confinar esse ano, hein, Beville? Essa é uma boa pergunta, Sidney. Realmente, esse cenário de oferta restrita de reposição, ele passa em metade da precificação, claro, que sendo didático, né? A gente tem oferta e demanda. A demanda está boa pelos preços em alta dos animais terminados e a oferta segue curta. Tanto é que mesmo em alguns momentos que o mercado do boi gordo trabalhou um pouquinho mais fraco, a reposição não perdeu força nesses últimos meses, no final do ano. A reposição trabalhou um pouco mais firme. Isso demonstra esse cenário de oferta enxuta. Então, é um momento, não é um ano fácil para comprar reposição, para quem precisa comprar essa reposição fora. Por outro lado, essa reposição valorizada como está, a relação de troca mais apertada, ela leva na direção de uma intensificação, leva na direção de o pecuarista trabalhar esse boi magro relativamente caro da melhor maneira possível, e aí passa pelo uso de tecnologia. Claro que o confinamento já tem a pedra no sapato, que é o milho, mas a intensificação ela tende a ser estimulada em anos de alta, em anos mais desafiadores para troca, como tem sido 2021, como tem sido os últimos, né? Oi, Beville, mudando um pouquinho o rumo da prosa, né? Como é que tem sido aí o comportamento do consumidor brasileiro, vamos dizer aí, da metade do mês passado para cá? Sim, o fechamento, a última semana ela foi de valorização no mercado atacadista de carne sem osso. No varejo nós tivemos movimentos distintos, nós analisamos 4 praças, houve valorizações e recuos, mas no mercado atacadista de carne sem osso houve valorização e nós acreditamos que isso seja uma associação da expectativa do varejo para o final de semana, que foi um final de semana prolongado, apesar de a sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, né, normalmente ser de consumo um pouco menor em algumas residências de carne, o final de semana prolongado ele acaba tendo um efeito positivo sobre a demanda como um todo. E por outro lado, essa semana ela traz o início de mês, o auxílio emergencial, e tudo isso tende a ajudar um pouco no escoamento. Então o varejo melhorou as suas compras, as suas aquisições na última semana, e nós acreditamos que essa semana seja de um escoamento um pouco melhor. Claro, tudo modulado pela conjuntura econômica, que está ruim, mas um pouco melhor do que nas últimas semanas.
Berville, para arrematar a prosa, então, dá para apostar na continuação do crescimento da exportação agora no mês de abril? Sim, nós acreditamos que sim. O patamar do câmbio ele segue positivo para as exportações e nós temos a China, a demanda chinesa como um todo, ela segue um patamar elevado. Então, eu acredito que a gente possa contar com volumes interessantes embarcados e nós temos outros compradores aí já em situação um pouco melhor no que diz respeito a lockdown, a Covid. Então, a gente tem que ir acompanhando dia após dia, que as variáveis são ainda maiores do que normalmente nós temos, mas eu acredito em bons volumes exportados para as próximas semanas, sim. Tá certo. E, Berville, bom, evidentemente a gente vai continuar acompanhando toda a situação, né? E em breve a gente te chama de novo aí para conferir como é que está o andamento do carretão, se ele continua nessa subida de estradão. Obrigado, viu, Berville? Grande abraço para você, um abração para toda a turma boa da Scott aí e até a próxima vez. Obrigado, Sidney, obrigado a todos, um abraço. Até a próxima. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com a companheira Maruza Trevisan. Muito obrigada, Sidney. Daqui a pouquinho, então, você volta com mais informações para o pecuarista brasileiro. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o noticiário do boi magro e da reposição. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente já volta. Estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira. Hora das informações, então, do mercado do boi magro e da reposição. Hoje o destaque vai para a alta na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados, que superou os 3% no mês de março. O terceiro mês do ano foi de preços sustentados no mercado de reposição. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados, a valorização nas cotações foi de 3,3%. Se considerarmos apenas os machos, a alta foi de 3,8%, enquanto os valores das fêmeas avançaram 2,8% no mesmo período. Este cenário de ganhos foi puxado principalmente pela firmeza do mercado do boi gordo, juntamente com a oferta restrita de animais para reposição. Entre todas as categorias de machos, o destaque de março foi para o bezerro de ano, que subiu 4% na média de todos os estados monitorados pelo pessoal da Scott. Já o bezerro desmamado teve valorização positiva de 3,8% no mesmo período. Valorização expressiva em Rondônia, onde a categoria teve alta de R$ 250 por cabeça, e no Maranhão, onde houve um crescimento de R$ 200 por cabeça no terceiro mês do ano. Para os próximos dias, os analistas acreditam que a oferta limitada vai continuar ditando o rumo dos preços no mercado de reposição. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária ampliou a estimativa para o valor bruto da produção agropecuária no estado. E os bons resultados foram puxados principalmente, sabe por quem? Pela pecuária bovina. De acordo com a segunda estimativa do IMEA, um dos setores a impulsionar os bons resultados do VBP é a pecuária bovina, cuja previsão é de alta de 27,56% em relação a 2020 e de 18,18% quando comparada com a primeira projeção realizada pelo Instituto, e deve chegar a quase 25 bilhões de reais. A arroba valorizada, o dólar em alta e a oferta restrita de animais ajudam a explicar a alta, mesmo com as incertezas causadas pela pandemia da Covid-19. Em números absolutos, a segunda estimativa do VBP indica um total de 137 bilhões e 600 milhões de reais. Mato Grosso lidera o ranking nacional do VBP da agropecuária. Segundo o Ministério da Agricultura, o estado responde por 17,3% do valor bruto total gerado no país. Em seguida, estão Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. E mais uma vez, os preços do leite pago aos produtores caíram. No acumulado do ano, a queda já é de 5%.
Esse já é o terceiro mês consecutivo de queda. De acordo com o levantamento da Scott Consultoria, nos 18 estados pesquisados, o recuo foi de 1,3% em março, na comparação com fevereiro. No entanto, a referência ainda está 34,4% acima do verificado no mesmo período do ano anterior. E mesmo com os preços superiores aos praticados do ano passado, a comemoração dos produtores trava nos custos de produção, que subiram 33,8% em março deste ano, em relação a março de 2020. Para os especialistas, com a melhora na demanda interna e a produção de leite caindo, a projeção é de que as baixas desses últimos meses sejam freadas e os preços se estabilizem. E agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi gordo para você. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente já volta. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV, nesta noite de quarta-feira, ao vivo para todo o país. Hora da gente saber as cotações do boi gordo nesta quarta-feira. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças em 14 das 32 praças pesquisadas. Todas, olha, para cima mais uma vez. Acompanhe o nosso mapa. A gente começa a lista das arribadas do dia com Goiás, onde tanto na capital Goiânia quanto no sul do estado, o boi subiu e não sai por menos de R$ 296,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Valorização também para o macho negociado em Dourados, Mato Grosso do Sul, que vem sendo falado em torno dos R$ 298,50. No sul da Bahia, o boi também arribou e está cotado a R$ 281,50. Vamos agora para o Mato Grosso. Na região norte, a arroba do macho teve mais um dia de alta e está valendo R$ 296,50. Já no sudoeste do estado, subiu tudo, com o boi negociado a R$ 298,50 e a vaca a R$ 287,50. Na capital Cuiabá, a alta foi só para o macho, que vem sendo cotado a R$ 299,50. O mesmo valor vem sendo falado no sudeste do estado, R$ 299,50. Enquanto isso, a vaca arribou para R$ 285,50. Agora a gente vai para o oeste do Maranhão, onde o avanço foi só para a fêmea, que está valendo R$ 262,00. Já em Marabá, no Pará, quem subiu foi o macho, que vem sendo falado a R$ 291,50. O mesmo aconteceu em Paragominas, onde ele avançou para R$ 289,50. Alta também para o boi negociado no sudeste de Rondônia, que vem a R$ 295,50. Já no sul do Tocantins, o macho arribou para R$ 293,50. E a gente encerra a lista das arribadas do dia com o norte do Tocantins, onde o boi vem sendo sustentado a R$ 294,50. E você que está em casa está acompanhando, né, essa alta no preço do diesel, né? Isso já tem atrapalhado o produtor de leite. Veja na reportagem. Nesta cooperativa de laticínios de Taubaté, 20 caminhões fazem o transporte do leite que vem de produtores rurais. E mais 50 são usados para levar mercadoria aos estabelecimentos onde o produto final é vendido. O Mauro é transportador e só no último mês gastou com combustível R$ 4.000 a mais do que estava acostumado. Com o aumento do combustível, aí joga também essa parte de manutenção, que sobe também o preço e impacta bastante na renda final do nosso trabalho. Desde o início do ano, o diesel já aumentou mais de 40% nas refinarias. Toda a economia sofre o impacto da alta no custo do frete, já que no Brasil, cerca de 60% das mercadorias são transportadas por caminhões. A cooperativa estava segurando os preços para não impactar o consumidor final. Mas com o litro do diesel cada vez mais caro, não vai ter outro jeito se não reajustar. É o famoso efeito cascata.
o produtor rural não aguenta, o transportador de leite da fazenda não aguenta e o entregador de leite também no mercado também fica difícil. E a gente fala agora de insumos porque mesmo com o bom andamento da colheita, março foi marcado por seguidas renovações nos preços do milho. O impulso em muitas regiões acompanhadas pelo CPEA foi causado pela disponibilidade restrita do milho no mercado à vista e pelas incertezas em relação à produtividade das lavouras de segunda safra. No final do mês, as altas nos preços internacionais mantiveram paridade de exportação elevada, sustentando também os valores no Brasil. No dia 31 de março, o indicador Esalq BMF Bovespa de Campinas fechou a R$ 93,71 pela saca de 60 quilos, acumulando um forte aumento de 9,72% no mês. E o Terra Viva DBO na TV de hoje vai ficando por aqui. Voltaremos amanhã, inclusive com o nosso editor Sidney Mask, com a participação dele a partir das 7h45 da noite, com mais informações da pecuária brasileira para você e as cotações do dia da arroba do boi gordo e também da vaca. Obrigada pela companhia, tenha uma ótima noite, se cuide e a gente se encontra amanhã.